Por séculos, esse manuscrito foi escondido, negado e desacreditado, não porque era irrelevante, mas porque era perigoso demais. Existe trancado nos arquivos de uma das bibliotecas mais antigas da Europa, um manuscrito que a Igreja Católica tentou suprimir, que o Islã elevou à condição de profecia cumprida e que os acadêmicos modernos continuam incapazes de explicar completamente. Ele tem 422 folhos. Está escrito à mão em italiano, com tinta que escureceu ao longo de séculos. Suas páginas descrevem a vida de Jesus Cristo, mas de uma forma tão radicalmente diferente daquela que 2 bilhões de cristãos conhecem, que sua simples existência ainda hoje provoca reações de incredulidade, indignação e fascínio em igual medida. Seu nome é o Evangelho de Barnabé. E a história que ele conta começa não com um nascimento em Belém, mas com uma traição, e com a afirmação de que o homem crucificado na colina do Gólgota não era Jesus de Nazaré. Para entender por que esse manuscrito importa, é preciso primeiro entender o que ele contém. O Evangelho de Barnabé não é uma variação menor dos evangelhos canônicos. Não é uma versão ligeiramente diferente da história que conhecemos. É um texto radicalmente alternativo. Em alguns momentos próximo dos evangelhos sinópticos, em outros momentos completamente divergente, e em certos pontos tão próximo da teologia islâmica que muitos estudiosos ocidentais suspeitam que tenha sido escrito, ou ao menos profundamente modificado, por um convertido ao Islã. O manuscrito descreve Jesus como um profeta, grande, poderoso, milagroso, mas não como filho de Deus. Descreve Maomé como o Messias prometido, não Jesus. E descreve a crucificação de uma forma que inverte completamente a narrativa cristã. Judas Iscariotes, o traidor, teria sido transformado por Deus na aparência de Jesus e crucificado em seu lugar, enquanto o verdadeiro Jesus era elevado ao céu sem sofrer a morte na cruz. Para o Islã, essa narrativa ressoa de forma profunda. O Corão, no capítulo 4, verso 157, afirma que Jesus não foi realmente morto nem crucificado, que assim pareceu aos que o observavam, mas que Deus o livrou dessa morte. O Evangelho de Barnabé parece oferecer exatamente a narrativa que essa passagem corânica sugere, com detalhes elaborados e dramáticos. Não é surpresa, portanto, que autoridades islâmicas em vários países tenham citado o Evangelho de Barnabé como evidência de que os evangelhos canônicos foram corrompidos e que o verdadeiro ensinamento de Jesus foi preservado não pelo cristianismo, mas pelo Islã. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. Porque quanto mais os acadêmicos estudam o Evangelho de Barnabé, mais ele se revela como um objeto profundamente misterioso, não apenas em seu conteúdo, mas em sua própria origem. O manuscrito mais completo que conhecemos hoje está na Biblioteca Nacional da Áustria, em Viena, a Österreichische Nationalbibliothek, um dos repositórios de manuscritos medievais mais importantes do mundo. Ele chegou lá no início do século XVIII, doado por um príncipe austríaco chamado Eugênio de Saboia, que o havia adquirido de alguma fonte italiana não identificada. Antes disso, o manuscrito havia pertencido a um monge cristão chamado Fra Marino, e segundo uma nota introdutória no próprio texto, este Fra Marino o havia roubado da biblioteca pessoal do Papa Sisto V, onde o havia descoberto escondido entre outros livros proibidos. Se essa história é verdadeira, ela é extraordinária. Sugere que o Vaticano não apenas conhecia o manuscrito, mas o mantinha trancado, longe dos olhos do público. Sugere que havia consciência, nos mais altos escalões da Igreja, da existência de um texto que contradizia diretamente a teologia cristã fundamental. Mas há um detalhe que poucos historiadores mencionam. Não há nenhuma evidência independente de que Fra Marino tenha existido, nem de que essa história de roubo da biblioteca papal seja verdadeira. A nota introdutória foi escrita pela mesma mão que copiou o restante do manuscrito, o que significa que pode ser parte da própria narrativa de legitimação do texto, um dispositivo literário destinado a emprestar autoridade e drama a um documento de origem duvidosa. Mas isso não resolve o mistério, apenas o aprofunda. O segundo manuscrito conhecido do Evangelho de Barnabé é ainda mais fragmentário e enigmático. Trata-se de um texto em espanhol, preservado não integralmente, mas em citações e referências, cujos fragmentos foram localizados na Universidade de Sydney. A versão espanhola difere em detalhes da versão italiana, o que sugere que os dois não são cópias um do outro, mas derivam de alguma fonte comum ou tradição textual anterior.
Isso, por sua vez, sugere que o Evangelho de Barnabé não era um texto único, isolado, mas algo que circulava em diferentes versões, em diferentes idiomas, por diferentes partes da Europa mediterrânea. E então vieram os testes de datação, e os resultados inesperados que reabriram o debate de forma explosiva. Durante décadas, o consenso acadêmico havia estabelecido que o manuscrito de Viena datava entre os séculos XIV e XVI, uma estimativa baseada principalmente na análise paleográfica da escrita e nos pigmentos utilizados nas ilustrações que decoram algumas de suas páginas. Isso o colocava firmemente na Idade Média tardia, ou no Renascimento inicial, muito após os eventos que descreve, e consistente com a hipótese de que era uma composição medieval relativamente recente, e não uma fonte primitiva do cristianismo. Mas quando amostras do pergaminho foram submetidas a testes de carbono 14 em laboratórios europeus, os resultados criaram confusão. As datas apontadas pelos testes físicos foram significativamente mais antigas esperado, levando alguns pesquisadores a especular que o texto poderia ter sido copiado em um pergaminho mais antigo, uma prática comum na Idade Média, quando o couro de pergaminho era caro e material mais velho era frequentemente reutilizado, ou numa interpretação mais radical, que o texto em si poderia ter origens muito mais antigas do que a versão italiana que conhecemos sugeria. Mas é aqui que os acadêmicos chegam a um impasse que ainda não foi superado. Porque mesmo que o pergaminho seja mais antigo, isso não necessariamente implica que o texto seja antigo. Um escriba medieval poderia muito bem ter copiado um texto recente em um pergaminho antigo, reciclado de outro manuscrito. A datação do suporte físico e a datação da composição literária são duas questões completamente distintas, e o Evangelho de Barnabé, com sua extraordinária capacidade de frustrar qualquer conclusão definitiva, apresenta evidências contraditórias em ambas as frentes. Por quê? Quando os linguistas e historiadores analisam o conteúdo do texto em profundidade, o que encontram é perturbador de uma forma completamente diferente. O Evangelho de Barnabé está repleto de anacronismos, elementos que simplesmente não poderiam estar presentes em um texto do primeiro século, quando Barnabé, o companheiro do apóstolo Paulo, teria vivido. O texto menciona o jubileu como sendo celebrado a cada 100 anos, uma tradição que foi instituída pelo Papa Bonifácio VIII em 1300 d.C., mais de 1200 anos após a morte de Barnabé. Ele usa terminologia feudal medieval que não existia no século I. Ele descreve práticas de vinicultura que eram características da Espanha ou da Itália medievais, não da Palestina do primeiro século. E usa a expressão mais de 6.000 anos para descrever a antiguidade da criação, um conceito que deriva de cálculos medievais da cronologia bíblica, não de tradições judaicas do período do Segundo Templo. Esses anacronismos são difíceis de ignorar. Para a maioria dos estudiosos ocidentais, eles são conclusivos. O Evangelho de Barnabé, na forma que conhecemos, é uma composição medieval. Não é um evangelho primitivo perdido. Não é um documento que preserva uma tradição cristã anterior à ortodoxia nicena. É um texto escrito, ou ao menos drasticamente reescrito, na Idade Média, muito provavelmente por alguém com profundo conhecimento tanto do Islã quanto do cristianismo. Talvez um convertido cristão ao Islã, ou um cristão dissidente com simpatias islâmicas. Mas há um detalhe que os defensores da autenticidade do texto nunca param de apontar, e que os céticos nunca conseguem explicar completamente. O Evangelho de Barnabé contém descrições geográficas de Jerusalém que apresentam erros estranhos, erros impossíveis para alguém que tivesse visitado a cidade real, mas também erros que não se encaixam perfeitamente com o conhecimento medieval europeu da Terra Santa. O texto, por exemplo, descreve Jesus descendo do templo diretamente para o mar, o que é geograficamente impossível em qualquer período da história de Jerusalém, já que a cidade está a mais de 70 quilômetros do Mediterrâneo e a cerca de 20 do Mar Morto. Descreve viagens que contradizem a topografia real da região. Confunde nomes de lugares e sequências geográficas de maneira que sugere que o autor nunca pôs os pés na Palestina, ou que trabalhou a partir de fontes indiretas e contraditórias. Isso levanta uma questão fascinante. Se o texto foi fabricado na Europa medieval por alguém tentando criar um evangelho alternativo convincente, por que ele cometeria erros geográficos tão básicos? Havia mapas de Jerusalém disponíveis na Europa medieval. Havia peregrinos que voltavam com descrições detalhadas da cidade.
As cruzadas haviam colocado europeus em contato direto com a terra bíblica. Um fabricante competente teria se esforçado a acertar esses detalhes. A menos que o autor não fosse europeu, a menos que trabalhasse a partir de uma tradição oral ou de textos em circulação em um ambiente geográfico completamente diferente, no Oriente Médio, por exemplo, onde a memória de Jerusalém poderia ter sido preservada de formas distorcidas ao longo de séculos de transmissão oral e textual. Essa é uma das hipóteses mais intrigantes que alguns acadêmicos propõem, que o Evangelho de Barnabé, ainda que em sua forma atual seja medieval e apresente camadas de interpolação islâmica, poderia preservar fragmentos de uma tradição cristã muito mais antiga, talvez das chamadas seitas docetistas, que no século II e III ensinavam que Jesus não havia realmente morrido na cruz, mas apenas parecido morrer. O docetismo, do grego dokein, parecer, foi uma das primeiras e mais persistentes heresias do cristianismo primitivo. Seus adeptos argumentavam que Jesus, sendo divino, não poderia ter realmente sofrido ou morrido, que sua aparência física era uma ilusão, um invólucro temporário que o Espírito Santo habitava sem ser verdadeiramente constrangido por ele. Diferentes variantes do docetismo circularam amplamente nos 2 primeiros séculos da era cristã, antes de serem suprimidas pelos concílios que estabeleceram a ortodoxia nicena. Alguns estudiosos especulam que tradições docetistas poderiam ter sobrevivido em comunidades cristãs marginais da Síria, do Egito ou da Pérsia, e que quando o Islã emergiu no século VII com sua própria negação da crucificação, essas tradições cristãs residuais poderiam ter se fundido com a nova teologia islâmica, criando uma corrente sincretista que eventualmente produziu textos como o Evangelho de Barnabé. É uma hipótese elegante. É também completamente impossível de provar. E é aqui que chegamos ao cerne do que torna o Evangelho de Barnabé tão extraordinariamente perturbador para qualquer pessoa que o estuda de forma séria. Ele é simultaneamente demasiado medieval para ser autêntico e demasiado complexo para ser apenas uma falsificação simples. Ele contém erros que nenhum fabricante competente cometeria, mas também detalhes que não se encaixam no molde do que esperaríamos de um texto medieval fabricado. É como um quebra-cabeça montado com peças de diferentes caixas, algumas claramente da Idade Média cristã europeia, outras de um ambiente islâmico culto, outras talvez de tradições muito mais antigas, cujas fontes foram irreversivelmente perdidas. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais intrigante. Por que o Vaticano se importou? A história de Fra Marino roubando o manuscrito da biblioteca papal pode ser apócrifa, mas o fato é que o Evangelho de Barnabé foi incluído no Decreto Gelasiano, uma lista de textos proibidos que data originalmente do século V ou VI, embora em versões posteriores. Isso significa que a existência de um texto alternativo sobre a vida de Jesus, um texto que negava a divindade de Cristo, negava a crucificação e prefigurava o Islã, era conhecida dos primeiros padres da Igreja. Eles sabiam que esses textos circulavam, e eles trabalharam ativamente para suprimi-los. A história do cânone bíblico é, em parte, a história de uma seleção, e decisões tomadas por concílios e papas sobre quais textos eram inspirados por Deus e quais eram heréticos. Os 4 evangelhos que hoje fazem parte do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escolhidos entre dezenas de outros evangelhos que circulavam nos primeiros séculos do cristianismo. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho da Verdade e muitos outros, a maioria dos quais só conhecemos por fragmentos ou por citações nos escritos dos padres da Igreja que os condenavam. A descoberta de Nag Hammadi, em 1945, trouxe à luz uma biblioteca inteira de textos gnósticos que haviam sido soterrados no Egito, provavelmente por monges que esconderam esses textos proibidos para protegê-los da destruição ordenada pelas autoridades eclesiásticas. O Evangelho de Barnabé se encaixa nessa tradição de textos suprimidos? Ou é um intruso tardio, um texto medieval disfarçado de antiguidade? A resposta honesta é que não sabemos com certeza, e talvez nunca saibamos. Mas há uma última camada nessa história que merece atenção e que raramente é discutida nas análises acadêmicas do texto. O próprio Barnabé, o homem cujo nome o Evangelho carrega, foi uma figura histórica real e complexa do primeiro século cristão. José de Chipre, que recebeu o apelido de Barnabé, filho do encorajamento, pelos apóstolos,
foi um dos primeiros convertidos ao movimento cristão, um levita de origem judaica que vendeu seus bens e os entregou à comunidade apostólica. Ele foi o companheiro de Paulo em suas primeiras viagens missionárias pelo Mediterrâneo, o homem que apresentou o ex-perseguidor Saulo à liderança da igreja em Jerusalém, quando todos ainda desconfiavam dele. E foi também o homem que eventualmente se separou de Paulo em uma disputa sobre João Marcos e seguiu seu próprio caminho, de volta a Chipre, onde a tradição diz que foi martirizado. Barnabé nunca escreveu um evangelho, pelo menos nenhum que tenha sobrevivido em forma reconhecível. A carta de Barnabé que existe no cânone primitivo é um texto completamente diferente do Evangelho de Barnabé, e a maioria dos estudiosos acredita que nem sequer foi escrita pelo próprio Barnabé histórico. Usar o nome de Barnabé para um evangelho alternativo era uma escolha estratégica. Barnabé era uma figura apostólica autêntica, próxima de Jesus, mas não tão central quanto Pedro ou Paulo. O que significava que era mais fácil imaginar que um texto seu pudesse ter sido perdido ou suprimido do que um evangelho de um dos apóstolos principais. Exatamente o tipo de escolha que um fabricante hábil faria. Ou é exatamente o tipo de nome que uma tradição alternativa e marginal usaria para se legitimar, associando seu ensinamento a uma figura apostólica periférica, fora do círculo de poder que definiu a ortodoxia. O Evangelho de Barnabé continua lá, em Viena, em suas 422 páginas de pergaminho envelhecido, guardado com a meticulosidade que os austríacos reservam para seus tesouros culturais mais preciosos. Ele não respondeu nenhuma das perguntas que levanta. Não confirmou nenhuma das esperanças dos que nele buscam confirmação, nem as dos muçulmanos que o citam como prova da corrupção dos evangelhos canônicos, nem as dos cristãos dissidentes que nele veem um ensinamento primitivo perdido, nem as dos céticos que nele veem apenas uma falsificação medieval habilidosa. O que ele fez foi lançar uma sombra sobre a certeza. Aquela certeza confortável de que sabemos exatamente o que aconteceu no primeiro século, de que os textos que temos são os únicos textos que existiram, de que a história de Jesus foi transmitida de forma linear e transparente desde as colinas da Galileia até nossas igrejas e catedrais modernas. Porque a história da transmissão dos textos religiosos é também a história de escolhas, de supressões, de comunidades marginalizadas que carregavam suas tradições para o exílio e as transcreviam em pergaminhos escondidos. É a história de textos que sobreviveram por acidente, como os manuscritos de Nag Hammadi, soterrados em jarras de argila no deserto egípcio. É a história de textos que morreram sem deixar rastro, levando consigo versões da história sagrada que nunca saberemos que existiram. O Evangelho de Barnabé, seja ele uma falsificação medieval sofisticada, seja ele uma preservação fragmentária de tradições cristãs primitivas alternativas, seja ele um texto sincretista produzido no entrelaçamento entre o Islã e o cristianismo heterodoxo, nos lembra de uma verdade desconfortável. O passado religioso da humanidade é vastamente mais complexo, mais contestado e mais plural do que qualquer tradição oficial está disposta a admitir. E enquanto o manuscrito de Viena aguarda silencioso nas prateleiras climatizadas da Biblioteca Nacional da Áustria, enquanto os testes de datação continuam produzindo resultados que os especialistas debatem em congressos e artigos acadêmicos, enquanto imãs e pastores e estudiosos continuam brigando sobre o que aquele texto realmente significa, a pergunta permanece gravada em cada uma de suas 422 páginas, invisível, mas absolutamente presente. O que, de tudo que acreditamos saber sobre Jesus de Nazaré, foi preservado? E o que foi perdido? A resposta pode estar enterrada em algum monastério sírio, em alguma biblioteca otomana não catalogada, em alguma jar de argila ainda não descoberta sob o deserto do Egito. Ou pode ser que essa resposta simplesmente não exista, que o passado guardou seus segredos de forma tão eficaz que nenhuma escavação arqueológica, nenhum teste de carbono, nenhuma análise linguística jamais será capaz de devolvê-la completamente. E talvez seja exatamente esse silêncio, esse espaço entre o que sabemos e o que suspeitamos, entre o que foi preservado e o que foi destruído, que continue gerando, séculos após século, textos como o Evangelho de Barnabé. Histórias alternativas para um evento tão central à experiência humana, que a humanidade simplesmente não consegue parar de reescrevê-lo.